Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Educação em Pauta, e no programa de hoje nós já temos no nosso estúdio o Ivo Lesbopan. Ele é sociólogo, professor aposentado da UFRJ, coordenador da ONG ISER Assessoria e um dos coordenadores do movimento Fé e Política, que essa semana veio ao IFRN promover, uma de suas ações. Seja bem-vindo, Ivo, ao nosso programa Educação em Pauta. É bom tê-lo aqui em Natal e no nosso programa para conversar um pouquinho sobre fé, política e educação. Muito obrigado pelo convite, tenho muito prazer de estar participando dele. Ivo, a primeira pergunta, como é que se iniciou esse movimento que agora desencadeou então o 11º Encontro Nacional de Fé e Política ocorrido aqui em Natal? Então, o movimento Fé e Política começa em 1989, foi a primeira reunião que nós fizemos no Rio, reunindo cristãos, leigos, a maioria, alguns teólogos, padres, homens e mulheres, e umas 30 pessoas interessadas em organizar melhor sua atuação enquanto cristãos na área sociopolítica. Quer dizer, tanto para gente que tivesse atuação político-partidária, na época sobretudo do PT, né? Quanto para pessoas que estivessem atuando em movimentos sociais, seja movimentos urbanos de moradia, seja movimentos rurais, e assim por diante. E apoio às pastorais sociais e assim por diante. Depois desse início, a gente começou a fazer encontros, primeiro eram anuais, depois eles foram se espaçando a cada 2, 3 anos, encontros nacionais. A partir de um determinado momento, a partir de 2001, quase 12 anos depois, a gente começou a fazer grandes encontros. Antes eram encontros nacionais, mas no máximo 100 pessoas, 40, 50, 100. E a partir de 2001, quando a gente tinha já algumas prefeituras democráticas populares, muitas eram do PT, que estavam começando um trabalho de inversão de prioridades, de atendimento aos interesses dos setores mais populares, de orçamento participativo, enfim, uma nova prática política que estava sendo feita. A gente começou a fazer encontros maiores com apoio dessas prefeituras, né? O primeiro desses encontros foi em Santo André. E aí se esperava 500 ou 800 pessoas e foram 2.000. Um número significativo, hein? Viu que estava atendendo a uma necessidade. Uhum. Então, a gente tinha pensado em fazer um encontro só e, de repente, viu que valia a pena fazer mais e começamos a fazer a cada 2, 3 anos um encontro nacional, que foi mais ou menos desse tamanho, né? 1.500 num, 3.000 no outro, fizemos em Poços de Caldas, fizemos em Brasília, fizemos o último, o 10º encontro foi em Campina Grande, em 2016. Teve uma fase nos primeiros 10 anos que a gente tinha uma revista, Cadernos de Fé e Política, onde se publicavam artigos sobre essa temática. Uhum. Né? Escrito por... Podia ser por mim, mas Leonardo Boff, Frei Beto, estavam na fundação, eu lembrasse assim de cabeça quem estava. Mas grandes nomes estiveram aí. Leonardo Boff, Frei Beto, que vai estar aí daqui a pouco, né? Deve estar chegando hoje à noite. Eu estava também, enfim, tinha umas 30 pessoas, não vou lembrar de todos que estavam lá. Né? O Pedro devia estar também presente nessa reunião. E a gente começou a organizar, a partir do 2º ou 3º ano, uma revista chamada Cadernos de Fé e Política, com esses artigos, que serviam para alimentar, subsidiar quem estava na ação nessa época. Né? A experiência político-partidária era relativamente recente desse tipo de partidos, né? Partidos mais populares, vindo de baixo para cima, como era o PT nos seus primórdios. Já não é mais assim. Né? Mas a revista, a gente conseguiu segurar uns 15 números, saíram mais ou menos 2 por ano, mas o movimento não tem uma estrutura muito organizativa pesada, é muito informal. A coordenação é constituída para cada encontro nacional que a gente faz num lugar, 2 pessoas da coordenação deste encontro no lugar vão fazer parte da coordenação nacional. Então a coordenação tem umas 20 pessoas, mais ou menos, dos vários encontros que a gente teve. Não tem recursos garantidos. A cada encontro que a gente vai fazer, a gente tem que
tentar conseguir os recursos para fazer esse encontro, consegue projetos aqui e ali, às vezes sim, às vezes não. Vai muito no sentido de colaboração, né? Esse encontro mesmo foi muito na base da ajuda e do apoio de uma série de pessoas e grupos daqui, né, mesmo, do Nordeste. E esse tema, democracia, políticas públicas e alternativas sociais, sinais dos tempos na construção do bem viver, né? Por que esse tema? Então, primeiro só para contextualizar, né? A gente vem trabalhando nos últimos 7, 8 anos sobre essa temática do bem viver, né? A gente assumiu que a cada encontro que a gente faria, a cada seminário, a gente iria aprofundar um pouco mais essa temática, que é uma proposta de organização da sociedade que tem origem, o bem viver, né? Tem origem nos povos andinos, povos tradicionais, originários andinos, que pensam uma relação do ser humano com a natureza totalmente integrada, uma relação harmoniosa com a natureza, portanto, não de destruição. São povos que se consideram parte da natureza. A natureza não é algo a ser conquistado, explorado e tirado os recursos, mas nós temos de conviver porque nós fazemos parte dela, a Mãe Terra, Pachamama, né, que eles chamam. E essa concepção veio sendo valorizada nos últimos 10, 15 anos, vem dos povos andinos, de coisa mais antiga, mas dessa concepção é possível construir uma concepção de sociedade nossa aqui, desenvolvida, moderna, assim por diante, que seja capaz de nós produzirmos o que temos necessidade sem destruir a natureza. O que nós estamos fazendo atualmente é construir a sociedade, produzir coisas, mas destruindo a natureza, destruindo as condições que nos permitem viver. Se esse processo continuar produtivista, consumista e assim por diante, não vai sobrar terra para nós. E o Leonardo Boff, que é um grande especialista na questão ecológica, ele diz, não vai desaparecer a terra, vai desaparecer a humanidade. Nós vamos quebrar as condições nas quais nós podemos viver na terra. A terra vai se revoltar contra isso, né? Que é o que está ocorrendo, né? As mudanças climáticas e assim por diante. Então, a gente percebeu nessa ideia, nessa concepção, nos debates que apareceram nos últimos anos com essas lideranças indígenas, esses pajés e assim por diante, que essa concepção cabia bem para o momento atual. Como é que nós podemos fazer isso no nosso caso? Não voltar para viver na floresta como muitos deles vivem, mas como é que nós podemos fazer isso nesta sociedade aqui? Por exemplo, só para dar, em vez da gente usar a energia que vem de petróleo, que é produtora de gases de efeito estufa, nós podemos usar energias renováveis, perfeitamente, energia solar, porque no Brasil, e particularmente no Nordeste, não se investe publicamente no uso da energia solar em vez da energia, combustíveis fósseis, assim por diante, que destrói a natureza. Bom, isso é uma briga porque petróleo dá muito lucro e o que eles querem é isso. Então nós temos de provar que vai dar lucro, mas vocês vão desaparecer. Seus filhos, seus netos não terão onde viver. É fogo, mas agora teve a terceira barragem, né, que a gente viu nos últimos 1, 2, 3 anos, Mariana, Brumadinho e agora essa na Bahia, que felizmente não é barragem de rejeitos, é barragem de água, enfim, foi menos grave, mas algo nós temos de fazer para evitar, porque essa destruição está sendo prevista, que tem 400 barragens em risco no Brasil, não vamos tomar providência em relação a isso? Ora, o governo atual parece ter a concepção de que se destruir mais, o país vai ficar melhor, não é possível ter essa concepção. O mundo inteiro está tentando, mesmo os Estados Unidos, com o Trump, eles estão tentando virar um pouco para não produzir essas mudanças climáticas todas, e aqui eles estão fazendo a opção contrária, acabar com a Amazônia. Como é que essa visão política, você vê de um ambiente, né, fé e política, religião, como é que a igreja vê esse ativismo que junta fé, né, e política, tendo em vista que algumas são muito tradicionais ainda e buscam, não diria só uma separação, mas às vezes uma doutrinação que impede o ser de pensar politicamente, digamos assim? É bom esclarecer, quer dizer, nós não representamos
o conjunto da igreja. Claro. Né? Enfim, na igreja tem várias concepções diferentes e tem certamente grupos na igreja que nos consideram totalmente do outro lado. Uhum. Por exemplo, a gente está com o Papa atualmente, que é um luminar para nós. Enfim, passou anos e anos e décadas com papas que não tinham sensibilidade para essas questões. Esse Papa Francisco pôs o nome certo, porque do São Francisco, que era preocupado com a natureza e assim por diante. E ele está apoiando uma transformação nesse sentido. A encíclica que ele publicou em 2015, Laudato Si, casa perfeitamente com as ideias do Leonardo Boff, que é cuidar da terra, cuidar da sociedade, que diz, a questão social e a questão ecológica são questões inseparáveis. E sempre são duas questões e eram tratadas como... Bom, tem grupos na igreja que não pensam assim. Tem grupos na igreja que acham que fé não tem nada a ver com política, né? Que a fé que você pratica quando você vai à igreja, quando você reza, quando você faz orações, lê o ofício divino, participa dos sacramentos, e política é outra coisa. E na nossa concepção, na nossa leitura da Bíblia, do Evangelho, a gente entende que nós estamos aqui para ser fermento na massa, para transformar essa sociedade. Esse amor proposto por Jesus tem que ser encarnado na sociedade e transformar. Se está havendo muita injustiça, nós temos de transformar a sociedade na linha no destino da justiça. Não foi isso que Jesus fez? Porque ele não atuou com as elites, né? Foi nas linhas marginais, digamos sempre assim, mais né? do lado dos pobres, do lado da mulher discriminada, do lado do apoio dos mais fracos. Toda a mensagem dele é nesse sentido. De uma força contra-hegemônica. Mas o senhor acha que a igreja não teve essa leitura nesse tempo, por exemplo? Né? Então, eu sou de um tempo, né? Eu sou de 46 e entro para a Juventude Estudantil Católica, JEC, sabe, dessas organizações de juventude que havia nessa época, nos anos 60, né? JEC, JUC, Juventude Universitária Católica. Nós éramos grupos minoritários, né? Numa igreja fundamentalmente conservadora, majoritariamente conservadora no Brasil. Boa parte do mundo também, mas aqui particularmente. E nós nos considerávamos, nós éramos minoria, né? E meio mal vistos. Quer dizer, quem era o bispo que nos apoiava nessa época? Não, Helder Câmara. Helder Câmara participava dos encontros nacionais de JEC, ia lá dar apoio, mas muito mal visto pela maioria dos bispos. Só que ele, como secretário-geral da CNBB, e graças à sua relação com o núncio apostólico da época, dos anos 60, ele conseguiu nomear o núncio, indicar bispos que foram nomeados no Brasil inteiro. Mais de 100 bispos foram nomeados por indicação do Helder, que são os bispos que marcaram os 30 anos seguintes da igreja, né? Dom Fragoso, aqui de Crateús, Dom José Maria Pires, em João Pessoa, o próprio bispo daqui, que é bem entendido, Dom José Freire, de Mossoró, que eles falaram hoje, estamos lançando o livro. Dom Paulo Evaristo Arnes, esses bispos, 40, 50 bispos, assim, que marcaram toda essa geração, né, de 30 anos, 40 anos, particularmente durante a ditadura militar. Porque na época do golpe militar, essa igreja majoritariamente conservadora apoiou o golpe militar. Até, vamos dizer, ajudou a fazer as tais marchas da família com Deus, pela liberdade. Serviu, porque estava preocupado que o comunismo ia chegar no Brasil, uma falsidade, mas enfim, eles caíram nessa história. Apoiaram o golpe. O primeiro documento da Igreja Oficial do Episcopado depois do golpe foi 2 meses depois. É um documento bastante elogioso dos militares. Agradecemos a Deus que nos enviou as Forças Armadas para, de forma incruenta, para eles não teve tortura nem morte, conseguiram defender a democracia. Bom, então o primeiro documento era bastante forte de apoio à ditadura militar. Mas durou muito pouco tempo esse apoio, 4 anos. A gente vai precisar fazer um breve intervalo, mas a gente volta sobre esse assunto, muito importante para a nossa reflexão nos dias atuais. E você de casa não sai daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá.
Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e a gente continua a conversar com Ivo Lesbopan, ele é sociólogo, professor, aposentado da UFRJ, coordenador da ONG ISER Assessoria e um dos organizadores do movimento Fé e Política. Ivo, a gente estava falando sobre esse ativismo católico, né? Quer dizer, há uma ideologia por trás de ações políticas que, inclusive, favoreceram a um golpe militar, não é isso? Qual é a crítica que a gente tem que fazer, se a gente pode fazer uma relação hoje? A gente vive um governo, né, onde a fé, inclusive, o presidente, né, disse que escolheu um ministro terrivelmente evangélico. Né? Qual a importância de se fazer, né, essa religação histórica de um momento da ditadura ao momento atual para a democratização do próprio país, né, para a democracia do nosso país, já que o senhor também é um sociólogo? Essa é uma questão que é muito útil a gente conhecer esse passado, né, a igreja que apoiou, que na época do João Goulart, né, que foi 61 a 64, se deixou influenciar por a mídia, a grande mídia na época, foi fazendo todo um trabalho de dizer que nós estávamos caminhando para o comunismo, então, com o governo de João Goulart, as reformas de demonizando, base, né, criando um demônio. E o comunismo está chegando, se nós não fizermos nada, a igreja entrou nessa... houve movimentos da igreja, a Cruzada do Rosário em Família, teve um padre estadunidense que veio, rodou a América Latina toda, era uma cruzada anticomunista em nome da fé cristã e assim por diante. Bom, e não por acaso americano, né? Não por acaso dos Estados Unidos, exatamente. A igreja, na verdade, apoiou o golpe pensando e acreditando neles, nos militares, que eles iam dar um golpe, restabelecer a democracia e, novamente, abrir as eleições normais. Não imaginavam que eles não vieram um golpe para ficar um ano ou 2 anos, eles vieram para ficar de vez, 20 anos, no mínimo. E, por isso, nos primeiros tempos houve esse apoio todos, achavam que tinham livrado o país do comunismo, mas começaram a ocorrer coisas que ocorriam no comunismo, prisão, tortura. E, pouco a pouco, os militares foram entrando na seara da igreja, quer dizer, prendendo padres, prendendo leigos, prendendo operários da Juventude Operária Católica e atacando bispos. Noelder foi muito atacado nesse período, 64, 68, bispo vermelho, a casa dele foi metralhada, o assessor dele para Pastoral de Juventude, Padre Henrique Pereira Neto, foi assassinado. Era um recado para Dom Helder, porque eles não podiam, nessa época, assassinar bispo, então eles assassinaram o padre, isso foi em 69. Então, a igreja começou a ficar muito dividida internamente, já não havia mais aquela segurança de que esse regime militar era bom. A igreja tinha um sentido, a igreja tem, né, um sentido corporativo muito forte. Então, mesmo os bispos conservadores, quando começaram a atacar demais Dom Helder, em certos momentos, eles se sentiram na obrigação de defendê-lo, enquanto bispo da igreja. Não pode ser tratado assim por outra corporação, que são os militares.
E havia muito desrespeito por parte dos militares, se puseram a dar aula de teologia, a dizer como é que a igreja devia se comportar na política. Aí começou a haver, crescer dentro do episcopado, que era majoritariamente conservador, uma força crítica a esse regime, onde tiveram um papel fundamental esses bispos mais críticos. E eu estava na prisão, nós estávamos na prisão, Beto, Fernando, eu, Frei Beto, Fernando, quando o arcebispo de São Paulo era Dom Agnello Rossi. Vocês foram presos por atitudes A gente em defesa da igreja? A gente estava escondendo pessoas que eram procuradas pela polícia e ajudando a sair do país. Um trabalho de apoio, né? Por fora. Assim. E, bom, a gente foi pego em determinado momento. O arcebispo era Dom Agnello Rossi, que era um arcebispo conservador, muito fraco em relação à ditadura, que não era capaz de enfrentar. No fundo, possivelmente ele achava que a ditadura era boa, né? Ele não se posicionou muito fortemente. O Papa era Paulo VI. E começou a haver uma grita em relação às torturas no Brasil, cada vez mais fortemente. Foi depois do AI-5, né, do Ato Institucional número 5, 13 de dezembro de 68. As torturas que ocorriam de vez em quando, mas não sempre, passaram a ser sistemáticas. Ou seja, a pessoa era presa e já era torturada. Antes de se saber se era ela mesma ou não. A tortura era o critério da verdade. Nem se era ela mesma, né? E nós fomos presos um ano depois. Então, a gente já entra nesse processo. Aí, as denúncias sobre tortura cresceram. Nós ajudamos, mandando cartas da prisão por baixo dos panos, mais denúncias sobre... Bom, Dom Helder, toda vez que viajava para o exterior, ele não podia denunciar aqui, mas denunciava lá fora. Lá fora se chamava Brasil, País das Torturas. Teve um campo de futebol no estádio de Paris que puseram isso no gramado, né? E por isso que os militares também não suportavam o Helder, porque estava, entre aspas, denegrindo a imagem do Brasil no exterior. Bom, esse processo foi crescendo e o Papa Paulo VI, resolveu trocar o cardeal arcebispo de São Paulo, que era o principal centro de tortura no Brasil. Trocou Dom Agnello Rossi e colocou Dom Paulo Evaristo Arnes. Tem um fato muito curioso. Dom Agnello Rossi nos visitou na prisão lá no primeiro mês. E nós, frades dominicanos, éramos 7 dominicanos presos. E o Dom Agnello estava o diretor da prisão, nós e ele, e o Dom Agnello pergunta, afinal, o que vocês fizeram? Nós está preso, né? Não está preso. E o diretor da prisão ao lado. Nós ficamos em silêncio, né? Vamos falar alguma coisa ao lado desse cara. Na frente dele. Bom, isso foi a visita, sintetizando. Um ano depois, nomeado Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Paulo, antes de tomar posse como arcebispo, vai nos visitar na prisão. Reunimos nós 6. Mais uma vez. Né? E o Dom Paulo não pergunta nada e diz, eu acabei de ser nomeado arcebispo de São Paulo, eu vim aqui para dar meu apoio aos irmãos que estão presos. Só. Então, agora você compara essas duas visitas e diz, são duas igrejas diferentes. Dom Paulo, 3 meses depois, ele foi nomeado em outubro de 1970, 3 meses depois, em janeiro, houve a prisão de um padre italiano na periferia de São Paulo, um padre e uma assistente social. Foram presos e levados para o DOPS, estavam sendo torturados. Pessoas conhecidas avisaram Dom Paulo. Dom Paulo foi ao DOPS para visitar o padre e a irmã. E a irmã. E ele conseguiu vê-los. Eles já estavam sendo torturados, então ele estava com marcas de tortura. 4 horas. Aí disse, vocês esperem aí, né? Pô, eu não podia fazer outra coisa, vocês esperem aí, eu vou lá fora buscar um médico para fazer exame de corpo de delito. Só que quando ele voltou, o Fleury, que era o diretor do DOPS na época, já tinha chegado, de jeito nenhum, vai visitar os padres. Bom, aí ele no domingo seguinte, em todas as paróquias, fez ler um sermão, onde ele dizia, há muitos anos estão dizendo que existe tortura no Brasil e os militares nos dizem que não. Eu acabei de provar que tem. Eu vi o padre e a irmã com marcas de tortura. Bom, acabou. Até então havia tentativas dos cardeais se reunirem com os chefes, enfim, os generais, para acertar os atritos.
tentar reduzir os atritos entre igreja e Estado, daí para frente não houve mais, porque o papel da igreja, com Dom Paulo Evaristo, passou a ser defensora dos direitos humanos. E aí vai acirrando cada vez mais o confronto entre a igreja que defende direitos humanos e a ditadura que passava por cima desses direitos. Então a igreja foi crescendo no papel que depois, raramente ela teve isso. Dom Ivo Loscheider, que foi secretário-geral, foi chamado várias vezes por estudantes universitários, patrono paraninfo de turmas deles. Nunca bicho nenhum tinha sido chamado por isso, porque estava representando uma reação a essa ditadura, a esse processo. E aí surgiu então depois o Grupo Emaús? Então, Emaús surge no meio dessa ditadura, exatamente. Nós estamos ainda em pleno... Eu queria que você dissesse um pouco, além da criação, obviamente, como é que funciona, né, essa espécie de educação para o povo, de educação política hoje, a partir desse grupo que foi criado em 1974, não é isso? São duas coisas diferentes, mas que se relacionam. Várias pessoas que participam do movimento Fé e Política são também membros do Grupo de Emaús. Mas o Grupo de Emaús é um grupo menor, um grupo de teólogos e cristãos, leigos, sociólogos ou cientistas sociais, filósofos. Um grupo que começou com 10 pessoas, passou depois para 20, hoje nós temos 30 e poucos. E participa, a gente começou a se reunir em 74, deu certo a reunião, foi boa, no fim de semana, e aí a gente passou a se reunir a cada 6 meses. E desde então a gente se encontra. E era para pensar qual o papel da igreja, o que nós podemos fazer para a igreja católica ter uma posição mais atuante frente à ditadura, na época, né? Porque 74 era em plena ditadura. E esses teólogos eram teólogos de peso. Na época era Frei Leonardo Boff, Padre João Batista Libânio, Frei Carlos Mestres. Frei Carlos Mestres é o iniciador dos círculos bíblicos, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento das comunidades de base e assim por diante. Depois a gente pode falar disso numa outra entrevista, né? Então, essas reuniões nos ajudavam a gente pensava a realidade política e qual o papel que a igreja devia ter em relação a isso. Nós não era um grupo organizado politicamente, a gente era para refletir sobre o que fazer. E depois cada um ia fazer no seu trabalho, nas suas palestras, nos seus escritos, a partir da reflexão feita com esse grupo, ver qual era a melhor forma de ação. O movimento Fé e Política nasce de algumas das pessoas que estão nesse grupo, mas com várias outras. Vai surgir 15 anos depois, só em 89. A gente acha que vários cristãos estavam atuando em movimentos sociais, em ações de transformação da sociedade ou em partidos políticos para uma sociedade mais justa e estavam precisando se encontrar para reforçar a sua fé ou enfrentar dificuldades maiores, precisavam de um apoio maior. O movimento serviria para isso. Essa era a nossa ideia. Começou com 30 pessoas a primeira vez, aí foi crescendo, depois produziu esses cadernos que serviram para o Brasil inteiro. Hoje em dia já estão todos digitalizados, está no site. Qual o site que a gente pode ter? Fepolitica.org. Eu acho que é isso, fepolitica.org. Feepolitica.org. E depois de 2001, como eu falei, a gente começou a fazer encontros massivos, né, de 1.000, 2.000 pessoas e tal. Esses encontros ocorrem a cada 2, 3 anos, sempre no sentido de dar apoio, ânimo, esperança para as pessoas e com alguma reflexão teórica que nos ajude a enfrentar esse momento. Olha que coisa curiosa. Nós fizemos o último encontro, antes, 10º, em Campina Grande, pouco depois da votação do impeachment da Dilma. Chegou todo mundo, eu lembro, nós chegamos em Campina Grande, todo mundo já arrasado, baixo, né? E tal, derrota, né? E saímos 2 dias depois com um novo ânimo. Aí você vai dizer, mas tinha coisas novas, vocês descobriram? Não, ter se encontrado, trocado ideias, reforçado nossa fé, Paraná, nos ajudou a ir para frente. E está acontecendo algo parecido, que depois dessa votação dessa reforma da Previdência, que é um desastre social
O pouco que eu li de lá para cá, de quarta à noite, né? Quinta de madrugada até hoje, cada vez eu estou percebendo que o desastre é muito maior do que eu tinha imaginado. Nós vamos ter de construir um esforço para impedir essa destruição do país, que eles estão caminhando para a destruição ambiental, a destruição dos direitos, todas as conquistas de direitos da Constituição de 88 estão em xeque. A Seguridade Social, que é a nossa principal política social, está em xeque, o financiamento da Seguridade Social. É por isso que a gente quer democracia, políticas públicas e alternativas para construir isso. Infelizmente, o nosso programa está se encerrando, a gente tem tanta coisa para falar ainda, mas agradecemos a sua participação e já deixamos o convite para outros momentos a gente voltar a entrevistá-lo, Ivo. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de participar também. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta. Na próxima semana, voltando com mais um programa. A gente se vê.